Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao estudo da Bíblia, hoje, capítulo 6, 7 e 8 do livro de Juízes. Meus irmãos, conforme visto no capítulo 5, Débora pacificou a história de Israel lá, naquele contexto, teve paz durante 40 anos. Mas, novamente, como está escrito, vocês vão ver que é interessante, sempre um capítulo abre assim. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles entregou na mão dos midianitas. Midian, não sei se lembra, era a terra do sogro de Moisés, Jetro, né? Os Midian dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram seus esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E aí, meus irmãos, você vai ver que os midianitas, como está escrito, pareciam gafanhotos, destruíam a plantação, destruíam tudo, né? E por causa dessa constante invasão de Midian na terra de Israel, os que, como está colocado, pareciam gafanhotos, Israel empobreceu. E os israelitas outra vez clamaram ao Senhor. Parece até a gente, né? É igual a gente, né? A gente sofre, Deus levanta, aí a gente age como gafanhoto na própria vida da gente, fazendo o que Deus reprova. Mas Deus novamente levanta o povo, né? E aí clamaram ao Senhor por causa da invasão de Midian. E aí diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus Israel, tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos dos seus opressores. Expulsei de você a terra deles. Também diz a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então você está vendo aqui que aqui tem dois contextos aqui interessantes. A desobediência ao Senhor. O Senhor não está sendo o centro da vida e nem o centro do governo. E aqui você observa idolatria, e junto com a idolatria vem toda a questão da justiça social. O povo que praticou injustamente, né? Porque se eles obedecessem à lei, seria um governo justo entre eles, não haveria necessidade de juízes, mas eles desobedeceram. E aí, onde o Senhor senta-se perto de uma grande árvore de Ofrá, que pertencia a Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, no tanque de prensar lá perto dessa árvore, para esconder dos midianitas. Você vê a questão aqui do medo, da invasão e de perder as coisas, mais ainda. Então o anjo apareceu ao Senhor e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão respondeu, Senhor, se estás conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde são todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midianita. Não sou eu quem o está enviando? Deus fala para ele, eu estou te enviando, então vai. Né? Respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, o menos importante de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Aqui a gente vê que ela mesma dúvida quando Moisés foi mandado lá para libertar o povo lá no Egito, com o faraó, né? Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará o midianita como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que tu és que está falando comigo. Peço que não vá embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Gideão aqui ia oferecer a Deus uma oferta. E o Senhor respondeu, esperarei você voltar. Gideão foi para casa, preparou o cabrito com
uma arroba de farinha e fez pães sem fermento, pôs a carne no cesto, o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-o sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão fez assim, com sua ponta do cajado que está em sua mão. O anjo tocou a carne e os pães sem fermento, pois então o fogo subiu da rocha consumindo a carne e os pães. Aqui um alimento, aqui um sacrifício, né, pela expiação do pecado, um sacrifício de comunhão. Porque você não tem como estar em comunhão com Deus com pecado. Pelo menos a gente que está debaixo da graça, a gente tem que estar em comunhão com Deus, mas o nosso sacrifício é o arrependimento, para termos comunhão com Deus, porque a paz com Deus nos foi restaurada a partir de Cristo, né? E o anjo disse: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é a paz. E até hoje o altar está em Ofrá. E aí, naquela mesma noite, o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado. Você vê que até você vê que é interessante que Deus começa a operar a transformação aqui, ele vai fazendo na própria casa de Gideão. O pai de Gideão tinha um altar para Baal, né? Como a gente viu lá que a casa de divindade Baal é Azerá, né? Era um deus da fertilidade que os cananeus consideravam. E aí se levantaram de manhã, os homens viram que o altar de Baal estava todo demolido, todo destruído. Os postes sagrados destruídos, né? E aí de madrugada, Baal, ou seja, Gideão, né, que é o mesmo nome, e todo o exército acampou junto à fonte do Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles. E aí foi para lá, meu irmão, minha irmã. Levou o povo para lá, o exército. E aí, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou o Deus. A espada de Gideão estava, como Gideão estava ungido por Deus, né? E aí, derrotou os midianitas. E os da tribo de Efraim, os efraimitas, perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com Midian? Criticaram duramente o que Gideão fez. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? O resto das ruas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara ao que vocês fizeram diante do acampamento. Diante disso, acabou-se a indignação dos efraimitas, né? E aí Gideão e seus 300 homens já exaustos continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. E em Sucote disse eles aos homens, com os poucos pães que tinham: peço-lhes um pouco de pão para minhas tropas. Os homens estão cansados de onde estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmunna. E aí ele vai até o final da história, e derrota Zeba e Zalmunna. Eram líderes midianitas, né? Líderes midianitas. E a gente vai perceber claramente que o povo, eles se preocupavam com aquela ação imediata. É um povo rebelde. A gente está sempre necessitando do favor de Deus. Então, desobedecer a Deus é um contrassenso. Então,
Por isso é que Deus fala, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito. E até hoje, Deus continua nos tirando da terra da escravidão. Porque mandou Jesus Cristo para nos livrar do pecado. E como somos realmente pecadores, todos nós, o tempo todo, necessitamos clamar ao Senhor e de arrependimento. Por isso é que Davi era chamado o nosso coração de Deus, porque tinha comunhão com Deus, pecador, muito pecador, tanto quanto nós, e ele se arrependia. Então, a conversão é necessária e ela nos torna pacificados com Deus. Mas, depois da conversão, a santificação é um processo constante na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém.